Rádio Petroleira, estamos ao vivo em tempo real e a partir de agora abrimos uma nova perspectiva dentro da Rádio Petroleira, que é justamente o programa Mesa Redonda. Nesse programa participam o advogado Modesto da Silveira, defensor de presos políticos, também ex-deputado federal, autor do projeto de lei da anistia. Participa o diretor desse sindicato, Francisco Soriano, que, além de ser da categoria dos petroleiros, também é escritor e autor do livro Anos de Chumbo, já esgotado, aguardando aí a segunda edição, revista e ampliada. Até março de 2008 deve estar com certeza no prelo. Participa também dessa entrevista a jornalista Fátima Lacerda, responsável pela Agência Petroleira de Notícias. Sejam bem-vindos. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas ao advogado Modesto da Silveira pela sua participação nesse trabalho. Muito obrigado, Gandalf. É um grande prazer ter aceito o seu convite e estou aqui às suas ordens para o diálogo que vocês quiserem. Só queria fazer um brevíssimo reparo. Eu li, fiquei entusiasmado, como eu sou apresentador do livro do Soriano. O subtítulo é corretíssimo, é isso mesmo, só que o título em cima ficou A Grande Partida, Anos de Chumbo. Então me pareceu que a grande partida enriquece muito dessa partida que nós vamos iniciar agora também, né? Perfeito, então vamos na grande partida aqui nesse momento, abrindo o microfone para Francisco Soriano, petroleiro, diretor desse sindicato RJ e também autor desse trabalho fantástico. Por favor, Soriano. Boa tarde, Candal, boa tarde, Fátima, boa tarde também o André, que está ali no áudio, né? E o privilégio, nosso boa tarde, de contarmos aqui com esse tribuno, advogado, defensor de presos políticos. Foram milhares, que é Modesto Silveira, que foi quem apresentou, e ele conta essa história dramática que ele viveu, o projeto de anistia, em que ele estava doente e compareceu no Congresso, não é isso, Modesto? Na verdade, numa cadeira de roda, retirado. O Ulisses Guimarães disse que era uma intimação, que ele tinha que dar um jeito no hospital, nem que fosse de helicóptero, depois voltasse, mas ele é que tinha que apresentar. Ele não gosta que fale, mas foi quem mais contribuiu para aquele texto também, a gente sabe muito bem. Porque ele viveu todos os subterrâneos da ditadura, como o Teocano Vilela, né, que a gente tem que render uma eterna homenagem, foi muito importante também, o Menescal das Alagoas. E Modesto, eu acho interessante que você, com a sua experiência, de certa feita assistindo uma palestra junto com Raimundo Oliveira num clube de engenharia, você falava que foi o que foi possível, né? Se tivéssemos canhões, seria mais profunda a anistia. Foi a anistia possível naquele momento, né? A propósito, eu fui apenas um encaminhador, porque como você falou, Soriano, eu estava no hospital. E havia votação, não podia faltar, era uma coisa importantíssima. Nós tínhamos participado dos debates tentando ampliar a anistia. E só foi possível ampliar até ali. Eu vou pedir uma gentileza a você, Modesto, você me desculpe, mas é que eu vou deixar esse detalhe aqui para a gente já aprofundar já. Mas antes disso, eu vou também passar a palavra a Fátima Lacerda, que é autora, né, da ideia de fazer essa mesa redonda, e também agradecer pela sua presença e já fazer um pequeno histórico do motivo por que a gente está aqui fazendo essa discussão. Por favor, Fátima. Sim, Candal, agradeço também o convite, estar aqui é um prazer muito grande, principalmente para abordar esse tema, que é uma chaga aberta ainda na sociedade brasileira, né? É verdade. E o motivo que nos trouxe a essa mesa redonda foi a recente decisão da justiça italiana de condenar, pedir a extradição de 140 pessoas de primeiro escalão que durante a ditadura militar participaram do projeto Condor, governos de 7 países, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Chile, envolve desde a figura do ex-presidente Figueiredo, e dentro dessa lista dos 140 existem 13 brasileiros. O Soriano e o Modesto, eu acho que são pessoas mais do que capacitadas
estar comentando. Inclusive, acho que o governo brasileiro ficou numa certa saia justa, é um tema ainda muito delicado. E é bom lembrar que a gente não vai ficar só nessa entrevista, Exatamente. não. A gente vai estar fazendo aí uma série de entrevistas, convidando também outros partícipes, né, dessa fase, digamos, de chumbo, né, aproveitando aí, fazendo uma ligação aqui com o trabalho do Soriano. Ninguém com tanta autoridade quanto os nossos convidados de hoje para abordar esse tema. Pois é, e o Tarso, por exemplo, disse que pela lei da anistia de 79, os brasileiros com prisão decretada na Itália não poderiam responder a processo porque os crimes em tese já prescreveram. Quer dizer, é um assunto polêmico que a gente vai estar aqui destrinchando isso com a brilhante participação do advogado Modesto. O procurador da República italiano, Giancarlo Capaldo, pediu ontem, ou seja, essa semana, né, recentemente, colaboração do governo brasileiro para interrogar e facilitar a extradição dos acusados de envolvimento na Operação Condor. Para quem não se lembra, a Operação Condor, como a Fátima já ressaltou, foi patrocinada aí pelos governos militares da América do Sul, que em comum fizeram e abusaram da liberdade de maltratar aqueles que gritavam pela liberdade e pelo direito de expressão. Eu vou fazer aqui um pequeno apanhado dos partícipes dessa... São esses 13, né? Exatamente. Na verdade, são 13 denunciados, né? E os que estão vivos, né? O general Henrique Domingues, ex-chefe do Estado-Maior do Terceiro Exército, o coronel Carlos Ponzi, ex-chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI, o coronel João Oswaldo Leiva Job, ex-secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, coronel Átila Rochester, ex-diretor da Divisão Central de Informações do DCI do Estado, delegado Marco Aurélio da Silva Reis, ex-diretor do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, no Rio Grande do Sul, também o coronel Agnello Brito, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o general Edmundo Adolfo Murgel, ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E já mortos, o ex-presidente João Figueiredo, o ex-ministro do Exército, general Walter Pires, o ex-comandante do Terceiro Exército, general Antônio Bandeira, ex-superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, coronel Luiz Maxen de Castro, irmão do então presidente Figueiredo, general Euclides Figueiredo Filho, e o ex-ministro-chefe do SNI, general Otávio Medeiros. Só para lembrar, a Operação Condor, né, era uma cooperação internacional entre as ditaduras da América do Sul para perseguir e prender pessoas contrárias aos regimes militares, né? Envolveu os governos da Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Peru, de 75 até meados dos anos 80, com o objetivo de coordenar serviços de inteligência para perseguir presos políticos. A partir de agora, então, eu abro o microfone para a nossa mesa redonda, convidando o advogado Modesto para relembrar um pouco desses anos, você que viveu isso de forma bastante vibrante, inclusive sofrendo na própria pele, né, a violência de uma ação como essa. Por favor, Modesto. Pois não, olha, eu realmente posso fazer enfoque sobre 3 aspectos. Como advogado atuando na defesa dos perseguidos políticos, e um deles está aqui, o próprio Soriano. Nosso anfitrião nessa tarde. Como testemunha de fatos e de depoimentos e de milhares de dados a respeito, e como advogado testemunha e como vítima, porque eu próprio, pela ousadia de ser advogado, defensor de perseguidos políticos, eu próprio fui, não preso, quase ninguém era preso, fui sequestrado também por eles e sofri muita tortura só psicológica na época, porque na época eu era muito conhecido nacionalmente e até internacionalmente. Em que ano foi? Olha, 69, 70, o meu sequestro. Mas a minha atuação como advogado foi de 1º de abril de 64 até o último dia de 85, quando a ditadura foi caindo. Eu não diria que foi caiu. Andando, né, sua mão, foi um pouquinho mais leve. Não, a ditadura como tal acabou.
Mas acontece que a sequela da ditadura continuou. Primeiro, a legislação excepcional continuou por um longo tempo e também as autoridades instaladas no poder continuaram por um longo tempo e ainda há hoje, segundo estou sabendo, até hoje há alguns enquistados por aí. Então, nessa qualidade de advogado, posso dar muitas informações, muitos desses nomes são meus velhos conhecidos, né? Como testemunha e como vítima. Agora, vou aproveitar então já fazer logo a primeira pergunta. O ministro Tarso Genro disse aí que já prescreveram. Né? A gente pensa o seguinte, uma ferida como essa pode até cicatrizar, mas não se esquece jamais, não é isso, Magalhães? Eu diria mais do que disse o ministro Tarso Genro. Como advogado, qual é a sua posição? Seguinte, o Brasil realmente eles não serão extraditados jamais para a Itália nem para país nenhum. Não pelo fato de estar prescrito, que eles poderiam não ser extraditados e responder aqui. Embora a lei, pela ética da nova Constituição, determinados crimes se tornam imprescritíveis, inclusive esse tipo de tortura gratuita e outros. Mas o que acontece é que nenhum desses brasileiros aí apontados, os vivos, porque os mortos já estão prestando a sua conta onde devem, mas, de qualquer maneira, os vivos não serão nunca extraditados, porque a Constituição brasileira não permite a extradição de brasileiros para lá. Os extraditáveis, o que a lei diz é o seguinte, eles poderão ser julgados aqui. Então, alguns que não estão vivos e não forem não poderão ser extraditados, eles poderão responder aqui no Brasil, como outros estão respondendo no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, responderam, até estão respondendo os que não estão na cadeia lá. A gente condenada até 180 anos. O senhor acredita que o governo brasileiro tomará alguma providência com relação a essas pessoas citadas? Eu acredito que vai ser muito complicado, mas há um dado, há uma punição inevitável. Qual é? Esses são homens todos de classe média alta, quando não empresários ou homens ricos. Pelo menos na Itália eles não vão entrar. Mais do que isso. Eles não vão ter coragem de ir em nenhum país da União Europeia, que são 26 países, né? São 26 países da União Europeia, onde eles baterem, aí poderá haver. Ou qualquer outro país. Pelo menos o estigma vai ficar. Então, provavelmente não vão mais sair do Brasil. São prisioneiros do território. Por quê? Se eles forem... Talvez até da própria consciência. Não só essa, e a família que vai tomar conhecimento, eles estão punidos por eles próprios pela consciência, se tiverem, pela família tomando conhecimento, provavelmente serão repudiados internamente na família, e se eles saírem do Brasil, correrão o risco de que a Itália, tomando conhecimento e tendo acordo de extradição, vai pedir a extradição deles, digamos, da Inglaterra, da Espanha, da França, do Japão, onde estiver no mundo. Acredito que eles se tornaram agora pessoas que não poderão viajar pelo mundo com medo dessa consequência. Agora espaço para o Soriano. Soriano, você que sentiu na própria pele, como é que você está vendo essa movimentação, essa exumação? Ainda dá tempo de cobrar? Candal, eu achei essa sua pergunta extremamente oportuna, e eu diria, para começar, que eu assisti um filme, acho que todos nós devemos ter assistido, chamado Falta Alguém em Nuremberg. Eu acho que essa lista está extremamente incompleta, sobretudo. Por exemplo, aí não fala o nome do Garrafa Azul Médici, que, ao meu ver, guardadas as proporções, foi pior, muito pior do que o próprio Figueiredo, que a gente viu o Figueiredo lá como chefe do SNI, prendo e arrebento, aqueles roubos dele. E, por exemplo, falta aí o Brigadeiro Bournier, que a gente sabe que na aeronáutica ele foi quem matou praticamente pessoalmente o Stuart, aquele filme famoso da Zuzu Angel, da Zuzu Fantástica, que mostra. Falta aí, por exemplo, a pessoa de um sanguinário aqui do Rio de Janeiro, que é o era tenente Ailton Guimarães Jorge, se tornou um bicheiro, que todo mundo fala do bicheiro, fala do contrabandista, mas não fala que ele era capitão de quê?
Ele era um torturador, infelizmente, do exército, né? Agora, eu faço questão de dizer que o que tem de terrível nisso é que essas pessoas falam ainda como se fossem representantes do exército. Eu acho que eles não foram nem naquela época. Eles estavam muito distantes dos ideais realmente do exército, do fim que se propõe, que é defender a Constituição, defender nossas fronteiras, a nossa soberania. Então eles não são representantes do exército. Porque o que fica exatamente é uma imagem distorcida, de que na verdade eu acredito que pode ter sido até uma fase negra, mas não todo o exército, não era o pensamento de todo o exército ser dessa maneira. Essa sua colocação, esse tema é muito importante a gente aqui abordar, porque eu estou convicto. O Churchill dizia assim, que a Inglaterra devia as suas tradições serem mantidas, né, ao fato de que os homens de bem lá tinham a mesma ousadia que os cafajestes. Então faltou a ousadia dos oficiais de bem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, no sentido de não deixar esses cafajestes parecerem que eles eram maioria. Tanto que não era maioria que a coisa caiu praticamente sem um tiro. Então, eles eram uma minoria que assaltam o poder e faz toda essa atrocidade, ennoldando as nossas Forças Armadas, que são importantes, são uma instituição permanente. Eu acho que cláusula pétrea, né, doutor Modesto, entrando já num jargão aí. Doutor Modesto, o senhor que defendeu, no caso, o próprio Soriano, o que o senhor tem a dizer aí dessa colocação? Eu diria o seguinte, Soriano abordou um tema muito importante, que é os ausentes da lista. Mas eu explico o porquê da ausência. É que a Itália não podia simplesmente selecionar todos os torturadores brasileiros e julgá-los. Eles apenas enumeraram 140 da Operação Condor, e dentre eles havia 13 brasileiros que torturaram, mataram ou desapareceram com cidadãos de nacionalidade italiana também. Geralmente pessoas de dupla nacionalidade, do Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai e Bolívia, que por acaso, tendo processado ou acusado lá a família, levando ao conhecimento, eles julgaram apenas aqueles que torturaram italianos também. Então eu, por exemplo, fui advogado de inúmeras nacionalidades, inúmeras. Se algum deles, seja na França, na Itália, na Espanha e até no Canadá, onde eu tive clientes, se algum deles levantar essa hipótese, pode ser que esses países resolvam fazer o mesmo que a Itália, né? Pode ser. Então essa omissão que você salientou muito é por exemplo, apenas os que torturaram italianos também no Mercosul. Eu queria fazer uma pergunta. Eles costumam situar a Operação Condor entre 75 e 85, mais ou menos. Mas eu tenho a impressão que essa colaboração entre essas ditaduras militares é anterior a isso, porque me vem aqui à mente, por exemplo, o caso do Che Guevara, que foi assassinado antes, e o assassino do Che Guevara viveu aqui na Praia Vermelha, no Brasil, protegido por militares durante muitos anos. Naquele período, era um capitão boliviano, e isso foi mais ou menos em 69, 70. O senhor tem, assim, alguma informação sobre essa questão? Olha, na verdade, é claro que o golpe de 64 foi começado muito antes. Tanto que existem vinculações, e até algumas leis de anistia, muitas vezes retroagem a fatos lá atrás. Retroagem a fatos que ocorreram mesmo. Há na listagem dos presos e perseguidos ou mortos políticos, alguns foram assassinados antes, porque o golpe não começou em 1º de abril de 64, ele foi realizado em 64, mas iniciado muito antes, correto? Então, esse é o problema. Agora, quando começou a sequência de ditaduras, aquela sequência histórica começou no Brasil como um dominó. 64 Brasil, 69 começou a queda do Uruguai, 73 a do Chile, o grande 11 de setembro não foi aquele de Nova York. O 11 de setembro famoso e realmente brutal foi o do Allende, em 11 de setembro de 73. Depois o golpe na Argentina em 76 e os outros eram golpes permanentes. De maneira que foi aquela sequência toda,
né? E agora, só para falar da Operação Condor, você abordou foi isso. A Operação Condor começou antes sim. Ela só foi formalizada em 75 por aquele famoso assassino e torturador chileno chamado Manuel Contreras. O Manuel Contreras, um general do exército chileno, ele formalizou junto à CIA, tanto que ele foi convidado pela CIA para passar uma temporada lá. Mas era aí, o senhor tocou num ponto que eu já estava aqui com a língua coçando para perguntar se por trás disso tudo aí não tem uma articulação muito maior, muito além da América Latina. É muito difícil haver uma articulação internacional em que haja alguma sujeira no meio, sobretudo aqui no quintal americano, em que não seja dentro uma instituição americana, né? Seja em nível de relações internacionais, ou em nível de espionagem tipo CIA, ou até todos em conjunto. E houve todos em conjunto nesse caso. Mas ali o Contreras, ele apenas formalizou, depois de fazer um curso de não sei quantas semanas, lá em Langley, se não me engano, que é uma das sedes da CIA lá nos Estados Unidos, depois de passar essa temporada e ser devidamente habilitado e instruído, é que ele aí formalizou em 75, mas as ações já continuavam. Eu próprio já vinha de longa data. Eu próprio tive um cliente, você lembra do Wilson Negão? O Neil Wilson era um professor, um rapaz negro, inteligentíssimo. Ele foi trocado aqui do Uruguai, pelo Exército Brasileiro e Exército Uruguaio. Pois bem, houve vários que foram entregues. O Major Cerveira. Major do Exército. Mas o Cerveira foi uns 2 anos antes, 73 para 74, o Major Cerveira, o Rita Pereda e vários outros. Vários outros foram trocados, negociados, ou assassinados a pedido, ou entregues para serem assassinados. Geralmente era troca. Trocavam na fronteira ou faziam o serviço que o outro membro do país vizinho pedia. Mas isso era informal. A formalização que foi em 75, até que esse próprio Manuel Contreras andou fazendo umas besteiras, mandando matar o Letelier, foi morto lá nos Estados Unidos. Quer dizer, violou uma ordem da CIA. Aqui dentro não faça sujeira. Sujeira tem que ser lá fora. O general Prats, morto na Argentina, e aí a confusão começou e ele ficou meio alijado. Tanto que brigou com esse Contreras, brigou com Pinochet, e a CIA própria arranjou um substituto para ele. Porque ele passou a ser também um pouco menosprezado pela própria no Chile ficou conhecido como a caravana da morte, né? Aqui no Brasil nós temos um registro de em torno de 500 mortos desaparecidos, uma população menor do que a do Chile. A do Chile estima-se em 3.000 esses mortos desaparecidos, e na Argentina 30.000. Só para ter uma ideia da grandeza proporcional, né, que esses países sofreram assim, na profundidade da repressão. Eu conversava com Fátima ainda ontem, que isso igualmente é uma tragédia. Se você tem uma guerra em que seu filho morre, e só morreu seu filho, para você isso é uma tragédia. E se nessa guerra morreram 1 milhão de pessoas, para esse país também deve ser considerado uma tragédia. Nós conversávamos sobre isso porque eu tenho visto a imprensa minimizar a participação do Brasil. Não, mas no Brasil foram só 13, na Argentina não sei quantos. É por falta de informação, né? Porque como o próprio Modesto acabou de falar, 13 estão envolvidos nesse caso da Itália. Mas como o coreano também ressalta, falta alguém. Falta muito boi aí, falta muito boi nessa boiada para ganhar nome, essa que é a verdade. Aí claro que torturadores mesmo, de brasileiros, houve centenas deles. Em todos os estados do Brasil praticamente houve. Da polícia, do exército, da marinha, da aeronáutica, enfim, e até algumas forças auxiliares participaram disso. Mas esses são apenas os
13 grandes que ousaram mandar ou torturar italianos daquele processo lá na Itália. Mas o número é muito maior. Eu me permite uma coisa. Você estava falando aí de um dado que me parece relevante também. Olha, o Chile caiu em 73. Naquela altura já havia aqui tanta informação a respeito que, se a gente pudesse abordar aqui, vocês deixariam o país boquiaberto, né? Eu acho que o Brasil tinha praticado já naquela altura, e o Brasil foi um dos orientadores da tortura lá fora. Como foi o primeiro da etapa, era Ou seja, exportou tecnologia de maldade. Não, e a tecnologia é internacional. Vou dar um dado concreto aqui agora. Em 64, por exemplo, eu fui advogado de um grupo angolano, do MPLA, MEPLA, que estava em luta lá pela libertação de Angola, guerreando contra Portugal. Pois bem, aqui prenderam um grupo de angolanos, brasileiros, portugueses, os três que lutavam pela pregação da libertação de Angola. Em 63 eram estudantes e lutavam pela libertação do seu país, pregando aqui. Pois bem, quando veio o golpe de 64, eles foram todos presos, alguns dos quais são até jornalistas. Alguns vivem no Rio, outros em Angola, outros morreram. Pois bem, nessa época, eu defendi vários deles, um deles se chamava José Lima de Azevedo. Pois bem, José Lima de Azevedo sofreu aqui torturas incríveis durante longo tempo. Tem histórias incríveis. Mas, naquela altura em que ele foi, numa das etapas da prisão dele, ele passou pelo DOPS primeiro, passou pelo Exército, passou pela Polícia Federal e finalmente na Marinha. E na Marinha ele foi interrogado e ele ouvia, ele sabia inglês, e ele ouvia um cidadão com sotaque inglês atrás do biombo, formulando ao Selimar as perguntas que deviam ser feitas, e houve também perguntas da PIDE, que é a Polícia Política de Portugal. Que veio também o Serviço de Informações da Marinha. Senemar. Pois bem, então ele ouviu sotaque português e sotaque inglês. Então havia uma cooperação fundamentalmente de Portugal, no caso dos portugueses, ligados ao problema de Portugal. Mas esse sotaque inglês aí, tipicamente da CIA, né? O dedo da CIA. No caso, parece que não era. Ele identificava mais como sendo da Inglaterra. Porque a Inglaterra tem uma experiência multissecular de tortura, violência internacional, porque eles têm uma experiência de 500 anos de poder pelo mundo. Né? Então eles foram os grandes iniciadores, os grandes professores dos outros. Então eles ouviam. E mais tarde, quando fui advogado de outras pessoas, inclusive foi ministro até há pouco tempo, na Polícia Federal, eu acompanhei uma série de perguntas formuladas em português, mas evidentemente traduzidas do inglês. Dava para sentir pela forma mal traduzida das perguntas. E a sequência a gente percebia que era uma tradução de um documento, um interrogatório que vinha de lá. Nós estamos conversando com Modesto, o advogado Modesto da Silveira, e também com o petroleiro Francisco Soriano. Participa dessa entrevista a jornalista Fátima Lacerda, e nós estamos falando dos anos de chumbo, né? Grande gancho aí para falar um pouquinho também, daqui a pouquinho, sobre esse trabalho maravilhoso escrito pelo Soriano. Agora, Soriano, se você me permitir, eu sei que são lembranças dolorosas e a cicatriz está na pele, não pode cobrir a vontade, que você não vai esquecer jamais o que você passou. Eu queria saber exatamente isso, o que você passou, o que você sentiu na pele nesses anos de chumbo. Olha, evidentemente que quem não tem a chamada fé revolucionária sofre mais. Então, todas as vezes que a gente levava aquelas porradas, aqueles choques, a gente sabia por que estava apanhando.
Eles é que não sabiam porque estavam batendo, porque eles não sabiam. Qual foi o spa que você foi convidado a participar? Foi o Doc Code ali na Tijuca? É evidente que tem um certo momento que realmente, aquela história, essa realmente doeu. Né? Então, tinha um corredor polonês, tinha o palavreado, não somente o choque elétrico que era disparado, tinha a pancadaria, o palavreado exatamente te arrebentar moralmente, xingar sua mãe, a sua qualificação. Quando eu falei, por exemplo, e eu não era nem besta de dizer que eu era noivo, né, ou que eu tinha namorado, então eles diziam, então você é viado. Deixa eles pensar o que quiserem. Agora minha menina de fé, minha namorada, não vou entregar. Então, a gente tinha, há quem diga que teve um interrogatório de... Chegou a mergulhar na piscina, não? De estados dominicanos. No Senimar houve muita... Logo que eu cheguei, que era no 5º andar do Ministério da Marinha, ali ficava o Senimar, houve um interrogatório brabo, porque os primeiros instantes é que eles querem arrancar tudo. Fala, desgraçado, F da P, né? Eles querem saber os contatos, querem saber os aparelhos. Entendeu? Você sabe que você tem até uma chance. Você pode cooperar. Evidentemente que tem esses chamados também à traição, que alguns não resistiram, ou que alguns levados, e a gente tem que ter essa compreensão também pela dor ou pela alimento envenenado, pelo soro da verdade, cooperaram. E a gente tem toda uma maneira de analisar todos esses casos. Não é o caso do Cabo Anselmo, não é o caso de tantos outros. Uma pergunta sobre esses foram colaboradores a ponto de, peraí, eu já estou lembrado de mais um, o doutor, o comandante. Então, tem toda essa Floriano, Cabo Anselmo está querendo ser beneficiado pela lei da anistia, né? Queria saber o que você acha disso. Mas ele também foi prejudicado profissionalmente, foi demitido da Petrobras, depois foi favorecido, foi anistiado, né? Agora eu queria saber o que o Modesto Silveira e você acham desse pleito do Cabo Anselmo, como é que vocês enxergam isso? Esse santo homem. Olha, o Cabo Anselmo entregou a própria mulher grávida, né? Ele, no exterior, onde ele já não corria risco, ele poderia até fazer um trato com a ditadura de malandros e não cumprir-se. Ele teve inúmeras chances de mostrar que ele foi, na verdade, ser viciado daí porque ele teria entregue um ou outro. Mas o caso dele é de uma reincidência continuada. Então não tem por que a gente ter dúvida que ele foi realmente um traidor, um vendido, não sei se merece a gente sempre estar falando dele, ou esquecimento. Mas com relação à lei da anistia, me parece que o doutor Lavenelli, quando recebeu o requerimento dele, falou que precisava de ser qualificado pessoalmente, que qualquer um dos redatores lá, tem um nome, né, doutor Modesto, desses conselheiros lá da Comissão de Anistia, queriam também ouvi-lo sobre outros casos em que ele precisava depor, até para testemunhar se os outros faziam parte também da organização dele, para anistiar os demais. Então eu estava nesse pé, até onde eu sei, e ele não teve cara de chegar lá. Parece que ele fez operação plástica, teria já dado algumas entrevistas, inclusive para o escritor Hélio Silva, tentando justificar a traição feita de forma que a gente pode entender perfeitamente como quem não só passou para o outro lado, como levanta a suspeita que já muito antes ele seria um infiltrado, que há controvérsias. Nós estamos conversando com o petroleiro Francisco Soriano e também com o advogado Modesto da Silveira. Estamos falando sobre os anos de chumbo, a tortura e, enfim, eu não posso deixar de fazer essa ligação, Modesto, agora eu vou puxar um pouquinho para o lado do doutor Modesto, a questão ideológica de todo esse conjunto de ações, enfim. A gente não pode desvincular uma coisa de outra. Foi uma guerra política, né? Uma guerra política em que, em nome, né, da pseudo-democracia, queriam exterminar os comunistas, né? Caçavam os comunistas como se estivessem caçando animais.
Essa que é a verdade. E a gente não pode desvincular também da questão da Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam em plena efervescência da Guerra Fria com a União Soviética, e a gente não pode deixar de fazer essa ligação. O senhor percebe isso também, doutor Modesto? Olha, você falou em, digamos, ideologia, luta política. Eu não diria que houve uma luta política. Houve, na verdade, um massacre. Houve só um massacre. Não havia, porque na luta pela democracia, não. Se fosse pela... A democracia comporta diálogo, debate, né, e comporta, inclusive, vitórias e derrotas. Sim, eu usei o termo que eles, né, na bandeira que eles levantaram. Claro, eles diziam que estavam em guerra, né, em defesa da democracia. Na verdade, eles estavam matando a democracia, assassinando aqueles que queriam promovê-la, né? Então, eu vejo dessa forma. E aí utilizaram todos os meios. E aí vem a pergunta da Fátima sobre o Cabo Anselmo. Eu conheci bem, pessoalmente, o Cabo Anselmo. Ele era um jovem, sorridente, até simpático. Ele tinha um certo grau de simpatia, que sempre sorridente, educado. E foi exatamente pela tranquilidade dele, sorriso tranquilo enquanto preso, quando os outros estavam marcados, sabe, preocupados e sempre angustiados, ele estava sempre sorridente enquanto preso. Pois bem, isso me despertava uma certa curiosidade. O que tem atrás desse sorriso? Pois é, ele era a figura principal da Associação dos Marinheiros. Foi preso com os outros marinheiros. Aparentemente, ele já estava tudo previamente arrumado, porque ele preso continuou com a mesma tranquilidade, o mesmo sorriso. E um fato, então, para mim foi chocante. Eu soube, o próprio advogado dele me falou, e outras pessoas confirmaram, que ele vinha ao dentista trazido apenas, ele estava nessa época lá no Alta Boa Vista, onde eu visitando meus clientes, ouvi muitas vezes, e até conversei com ele. Pois bem, ele chegava a vir ao dentista, ele alegava uma dor no dente e tal, então levava ele com o pedido, levava com um único policial e, segundo informações fidedignas, eles simplesmente entregavam lá, mandavam, quando terminar, vem procurar. E o policial ficava lá tomando sua cerveja em algum lugar. Então é evidente que esse homem já estava a serviço. E a própria fuga dele lá do Alta Boa Vista, onde houve recentemente, parece que era um corpo de bombeiro. Acho que ainda é corpo de bombeiro hoje. Ali funcionou uma delegacia. E era nessa delegacia que ele andou preso, junto com outros 60, 80 presos. Quando começa a descida da Boa Vista. Lá em cima, acho que ainda funciona lá. Ainda funciona o corpo de bombeiro. Exato, é ali. Ali era uma delegacia de polícia do Alto. E ele esteve preso ali, eu vi muitas vezes, conversei com ele, inclusive. Mas ele estava sempre tranquilo, sem nada. Na sua opinião, ele desempenhava um papel. Ele desempenhava um papel importante para a repressão. Aí já devia vir de trás. Não sei se enquanto presidente da associação, isso aí é impossível saber o momento em que ele foi cooptado, ganho ou corrompido para prestar esse papel. Até que montaram uma fuga para ele. Houve uma fuga de lá do Alta Boa Vista, quando ele fugiu, e dessa fuga, então, aí a coisa se desdobra, né? E ficou aquele jovem simpático, evidentemente pela conduta, pelos indícios, pelos sinais e finalmente até por declarações, ele foi autor da morte até da mulher e do filho, porque ela estava grávida de muitos meses e ele sabia disso e ele dedou. E ela está lá em tal lugar, assim, com não sei quem, e a polícia foi e metralhou todo mundo, porque ele não queria que ela filho era dele mesmo? Filho dele. Isso dá uma novela. Então isso é uma novela de terror. Né? De terror, é verdade. Então eu diria essa cara de pau dele pleitear anistia agora. Olha, eu acho que esse rosto de madeira, como você diz, está precisando muito óleo de peroba ali. Né? Ele nem precisava disso, porque segundo dizem, ele está muito bem aposentado, obrigado, pelos cargos exercidos internamente.
seria apenas um acréscimo à receita dele, se ele conseguisse ou se conseguir. Mas eu soube que houve pessoas que denunciaram isso, contestando inclusive esse pedido dele, que ele não era um preso político, ele prestava um serviço à ditadura brasileira e seus apensos externos. Eu preciso fazer só mais uma perguntinha, Gandalf. Rapidamente, qual é a sua posição? Também queria saber a opinião do Soriano. Execração ou esquecimento para esses torturadores? Olha, é claro que aqueles que estão por perto, inclusive quem sabe a própria família, devem execrá-lo. Parte da família, pelo menos. Difícil para a mãe, para o pai, se existirem, mas muito fácil para um parente que discorda disso, execrado. Agora, o esquecimento geral, isso aí, o esquecimento em termos de pessoa, aquela pessoa morreu para as pessoas. Juridicamente, doutor Modesto, há algum tipo de subterfúgio, algum tipo de técnica jurídica que possa, de alguma forma, punir ainda essas pessoas? Ou, como diz o Tarso, realmente não cabe mais nada porque já prescreveu, já passou o tempo, vamos botar uma pedra em cima disso e acabou e pronto? Como é que é a sua visão jurídica? Eu acho que nós temos vários obstáculos. O primeiro obstáculo é o obstáculo político. Interessa ao governo futucar nisso aí, como aliás o governo uruguaio, argentino, chileno tem conseguido. Esse Contreira mesmo, que eu me referi, fundador da Condor, aliás, comutador. Comutador. Esse mesmo foi condenado a 180 anos e foi condenado em vários processos. Quer dizer, esse está liquidado. Aqui, primeiro, você tem um obstáculo político e os governos preferem botar pedra em cima, não é verdade? Mesmo um governo progressista prefere não mexer muito nisso para não dar instabilidade política. O segundo é a discussão teórica no plano da prescrição ou não, ou no plano teórico também da decisão constitucional de que determinados crimes são imprescritíveis. Vai dar um debate muito longo. Por outro lado, a maioria dos torturadores já morreu, né? Já morreu. E a própria lei da anistia, a primeira que nós aprovamos em 1979, ela dava anistia recíproca, né? É uma outra discussão séria, uma longa discussão. De maneira que eu não vejo grande facilidade na punição, mas a punição moral, a punição ética, essa está havendo agora, enquanto nós falamos dessas coisas e as vinculamos a essas pessoas. Então, quem quer ser amigo de um Cabo Anselmo, ou de um Coronel Fiuza, ou de tantos outros que poderiam ser mencionados aqui? Quem foi ao enterro de um Garrafa Azul Médici? Acho que nem a família toda foi. Por quê? Sabia e sentia que era uma homenagem a um monstro. É verdade. Estamos conversando com o advogado Modesto da Silveira e também com o petroleiro e escritor Francisco Soriano, que nesse momento vamos falar agora sobre exatamente a grande partida, os anos de chumbo, esse trabalho que você escreveu, Soriano. Queria que você falasse, né, da onde mais te tocou essa questão toda para poder sair esse trabalho. O que te levou a escrever esse trabalho, enfim? Candal, de verdade, eu estaria, quando escrevi isso durante 25 anos, pagando uma promessa que nós todos, assim, em parte, até de forma não explícita, a gente fazia. Gente, isso que nós estamos escrevendo é história. Então, quando a gente sentia que aquela perspectiva de luta armada, a gente estava forçado, nós éramos, digamos assim, Lampião era um carrasco, um psicopata, mas nós éramos como se fossem os últimos de Lampião. Era o Corisco que ainda sobrava, já tinha matado o Marighella, ou seja, acossado é o termo. Então, o Zé Milton Barbosa, que era um sargento radiotelegrafista do Exército, que
estava jurado também de morte, porque pesava sobre ele a acusação de que ele teria também comandado ações armadas em que teria havido mortos de parte a parte, bem verdade, como o sequestro do embaixador alemão, o sequestro do embaixador suíço, que foram ações heróicas, em que se trocou, por exemplo, o embaixador suíço 70 pessoas, o embaixador alemão 40, e mais alguns guerrilheiros tinham que levar os filhos. Então, poucas pessoas mencionam, foram 70 e mais 3, porque uma daquelas companheiras que estavam presas, ela tinha filhos pequenos que estavam lá à disposição de uma creche lá adjacente às prisões. Então, o Zé Milton vem a tombar. Então ficou aquela promessa que nós, um ao outro, jurou que escreveríamos aquela história que, apesar de trágica, era gloriosa, porque a gente sabia por que lutavam. Então, uma maneira de você diminuir a dor é você concentrar no mantra. Então, aqueles resistentes franceses, eles, quando eram fuzilados, eles gritavam "Viva a liberdade", né? A "Viva la France". Então, isso ajuda a não sentir e, ao mesmo tempo... Fraternité e liberté. Ao mesmo tempo, nisso, a gente está torturando o torturador. Porque eles pô, esse cara morreu, mas não entregou a sua fé, não traiu a sua consciência, as suas bandeiras, ele nunca as recolheu. Você desculpe a minha ignorância, mas é que eu não tive ainda o prazer de ler todo o teu trabalho, todo o teu livro, mas nessa época em que você sentiu na pele, que você foi torturado, você militava em que campo? Como é que era a tua área de atuação? O que você fazia para ser punido dessa maneira? Hoje nós podemos falar abertamente, por isso que eu esperei 25 anos para publicar, até por questão de certas conveniências. E Modesto Silveira foi meu revisor político, sobretudo, ele é um mestre também de português, procurei um professor de história para não dar derrapadas, e também um professor dessa área de literatura para a gente, que é o Edson Queiroz, e o professor de história é o Rubim Aquino, que eu terei o maior prazer de, como o Modesto continua sendo hoje esse santo guerreiro, a serviço das causas da liberdade, ele está aqui, como teve também outros programas de lançamento, não só desse livro, de outras palestras. Ainda ontem a gente assistia uma palestra sobre a Bolívia, o momento de hoje que se passa lá, aquela que redundou no Evo Morales. Então, a ideia foi exatamente esse resgate. E, lembrando o Zé Milton Barbosa, que é falecido, eu queria aqui trazer também um personagem do livro, que está vivo, só para dar uma ideia de como foi a repressão que se abateu naquela época sobre nós, jovens. O Jean-Marc Van der Waide era presidente da UNE, eleito no Congresso de Viúna. O Jean-Marc, a diretoria dele eram de 10 pessoas. 9 foram presos nessa diretoria, condenados. Desses 9, 5 são mortos ou desaparecidos políticos. Entendeu? E todos torturados, inclusive o Jean-Marc. Jean-Marc, detalhe, isso é muito importante, Jean-Marc era oficial da Marinha. Pegaram a carteira dele, rasgaram e tapa no ouvido, não precisamos falar, pau de arara. Telefone, pau de arara, mergulho. Ele teve um dos tímpanos furado. Então, outro detalhe da grandeza do Jean-Marc. Então, aquela juventude fez por onde, mereceu os tributos que a gente hoje pode conferi-los. O Jean-Marc tinha dupla cidadania, porque ele era também filho de cidadão suíço. Então a Marinha, claro que tentando desmoralizar o movimento, falou: olha, a gente pode conversar e te soltar, mas para você ir para o exterior. Mas aí ele traiu o movimento. Então ele foi presidente da UNE, porque ele já sabia que tinha uma maneira de escapar das garras da ditadura. Então ele permaneceu lá e continuou levando porrada. E foi trocado, teve também a punição de banimento, porque foi trocado pelo embaixador, por ironia do destino, suíço, que foi o Giovanni Bucher, que rendeu aos nossos camaradas é quem habita a mesma câmara, né, a mesma cela, cerca de 70 presos políticos, mais 3 crianças, que foi de uma guerrilheira que estava
também. O Gabeira foi um dos partícipes desse sequestro do suíço, não? Foi de um outro. Do embaixador americano. Americano, perfeito. O primeiro dele. É esse episódio do embaixador suíço que você vai acrescentar ao livro, né? Ah, sem dúvida. Esse detalhe aí dessa moça que leva os 3 filhos. Teve uma companheirinha que quase todas as mulheres em cadeiras de roda que elas embarcaram. Eu vou pedir para o doutor Modesto, o professor Modesto. O Modesto. Modesto. Eu sou Modesto. Sem falsa modéstia, Modesto. Como é que foi trabalhar dentro dessa história do Soriano, você que fez a revisão política desse trabalho? Como é que você viu esse trabalho? Como é que foi a tua participação? Qual é a sua visão com relação à grande partida Anos de Chumbo? Quando ele me pediu a opinião e disse as ideias, aliás, coincidentemente nós caminhávamos juntos ao longo de uma praia quando ele tocou no assunto e nós trocamos ideias. E dessa troca de ideias eu senti que ele vislumbrou uma ampliação da maior importância para o livro dele, A Grande Partida Anos de Chumbo. Ele fez uma ampliação tão boa, tão notável, que por esse livro você tem uma visão clara de todos os acontecimentos da época. Você não tem todos os fatos, mas você tem uma visão clara de todo o período, né? E foi assim que nós trocamos de ideias, chegamos à conclusão de que ele estava no caminho certo e fez esse livro amplo, maravilhoso. E que você recomenda, Modesto? Eu recomendo muito, até porque como ele democratizou o livro, você vai ver aí, tem a opinião de muita gente, finalmente pediu a minha apresentação, eu fiz a apresentação do livro, e acho que é um livro altamente recomendável, não só para as pessoas que têm interesse político, mas têm interesse histórico, e pode ser... É um livro de academia também. Não, pode servir de referência acadêmica, é o que eu disse a ele. Esse livro pode, se os professores de história tiverem sensibilidade, vão indicar esse livro para alunos em geral, sobretudo para os alunos de história. Modesto, estão surgindo recentemente essa abordagem desse período, que historicamente ainda está muito recente, né? Estão surgindo outros livros, assim como essa iniciativa do Soriano. Outro dia eu estive no lançamento de um livro que narra, infelizmente agora não me lembro, foi escrito pela irmã de um preso político lá de Pernambuco, na Escola de Engenharia. Quem é? Otávio, não sei das quantas. Eu logo vou me lembrar. Mas o que eu queria sublinhar é que parece que essa releitura desse período histórico está sendo feita agora. E aí, transformando falsos heróis em vilãos e torturados em heróis. Boa lembrança. Assim. Eu próprio prestei alguns depoimentos para vários livros, inclusive um de Pernambuco, se é o mesmo, dirigido pelo professor Otávio, não sei das quantas, não me lembro agora, e que deve estar saindo agora também, mas ele enfoca apenas... Enfocou muito a participação dos estudantes da Escola de Engenharia. Exatamente, estudantes de Pernambuco, um enfoque centrado muito no Nordeste e em Pernambuco, né? Enquanto que o do Soriano é mais amplo. Aquele é específico, muito bom, eu creio, porque ele não só me convidou, pediu que prestasse um depoimento, que eu prestei, como prestei para outros livros, mas o do Soriano é nacional, é bem nacional. Bom, minha gente, a grande partida já foi dada, né? Estamos falando aí sobre os Anos de Chumbo e estamos chegando ao final dessa mesa redonda, mas que não se esgota por aqui, pelo contrário, né? É um assunto que ainda vai render muito papo, muita mesa redonda. Eu queria agradecer ao Dr. Modesto da Silveira pela participação, não só nessa mesa redonda, mas também pela contribuição ao nosso país, à democracia do nosso país, ao defender tantos companheiros, tantos camaradas dessa distorção, desse massacre. Portanto, fica aqui meu agradecimento pessoal como cidadão brasileiro, a contribuição que o senhor deu à nossa bandeira, de verdade. Muito obrigado pela sua participação. Eu te agradeço, Candal, Fátima, André e ao Soriano a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias que são simplesmente uma breve semente de uma frondosa árvore protetora que pode surgir desse papo. Muito obrigado, doutor Modesto.
Francisco Soriano, muito obrigado pela participação, pelo prazer em estar dividindo a mesma mesa, respirando o mesmo oxigênio, né, e poder aprender um pouco, né, de como se briga pela dignidade e pelo nacionalismo, antes de mais nada. Verdade, Randall. Eu diria que enquanto existirem radialistas como a sua semelhança, como a nossa querida Fátima, o nosso também do áudio ali, o André, e pessoas como Modesto, a ditadura não voltará. Perfeito. Eu acho que nós temos que manter essa tribuna aqui sempre funcionando, sempre com os microfones ligados, para justamente não dormirmos no ponto, não perdermos, não deixarmos que essas histórias tão tristes retornem. Isso eu acho importante. Eu não sou favorável ao esquecimento de nomes, mas de alguns nomes, mas essas histórias têm que estar muito vivas, têm que ser recontadas, e acho a nossa rádio aqui é uma tribuna sempre aberta para estar fazendo essa nova leitura da nossa história. E é um prazer enorme, eu como jornalista, uma das gratificações da nossa profissão nacional. Essa oportunidade de estar convivendo com pessoas tão queridas, pessoas que escreveram a história do Brasil, e a gente ter essa possibilidade de estar tendo um contato mais próximo, como Modesto, como nosso Soriano, também muito querido. Então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos. Você, amigo da Rádio Petroleira, pode aguardar que com certeza vem mais por aí.